Vamos lá, deputada, começa falando, claro, sobre a situação da energia. A gente ainda tem gente sem luz em São Paulo desde sexta-feira. Isso é aceitável, né? O que é possível fazer para cobrar a volta da energia a essas pessoas e de quem é a responsabilidade? Olha, Fabiola, isso é absolutamente inaceitável. A cidade mais rica da América Latina, a maior metrópole brasileira, ficar 5 dias, 6 dias, pessoas sem energia, né? Os prejuízos são incalculáveis, né? Pessoas que perderam tudo na geladeira, no freezer, comerciantes que tiveram prejuízos tremendos, pessoas idosas que não conseguiram se locomover por falta de elevador, em vários dias sem luz, né? Nós vimos reportagens de pessoas doentes também que tinham aparelhos e tal ligados à energia elétrica, aparelhos de saúde, e que ficaram numa situação delicada. Ou seja, o que aconteceu em São Paulo, enfim, não acontece em nenhuma parte do mundo. É lógico, a ventania foi grande, mas a concessionária, a Enel, deveria estar preparada para responder a esse tipo de situação e a esse tipo de evento num tempo adequado, coisa que não fez, né, sob nenhuma perspectiva. Aliás, e aí eu diria que a primeira responsável é a concessionária, ao ter demitido 8 mil funcionários desde que assumiu a concessão da energia elétrica no estado de São Paulo e, portanto, não ter tido condições de resposta adequada. Agora, nós não podemos tirar a responsabilidade também do poder público e, particularmente, da prefeitura, que não fez poda de árvore e zeladoria também de forma adequada. A queda de árvores foi um dos elementos para isso, e que, além disso, o prefeito, ao invés de lidar com a situação, de buscar responder, pressionar a concessionária, ficou como o rei do camarote durante o final de semana, indo para camarote de UFC, camarote de Fórmula 1, e quando resolveu se pronunciar, propôs uma taxa. É uma coisa, de fato, inacreditável. Propôs que a população pagasse duplamente. Já tinha tido todos os prejuízos com a falta de energia, aí teria que ter uma taxa para poder fazer o aterramento dos fios, que a prefeitura tinha metas de aterrar 50 quilômetros e não fez, mesmo tendo 35 bilhões em caixa e uma situação financeira favorável. Então, eu diria, Fabiola, resumidamente, os pais do apagão em São Paulo são a Enel e o prefeito Ricardo Nunes, são os grandes responsáveis. Guilherme, Guilherme, bom dia, né, novamente. Dentro de todo esse debate, né, no meio desse debate das respostas que estavam sendo dadas pela Enel, das respostas que estavam sendo dadas pelo prefeito Ricardo Nunes e pelo governador Tarcísio de Freitas, a oposição começou a levantar a discussão de que, oxa, isso aconteceu com a Eletropaulo, agora a Enel, imagina o que vai acontecer com a Sabesp. Você acha que esse caos que o São Paulo viveu desde o 3 de novembro, ele pode influenciar no processo de privatização da Sabesp? Eu acho que pode e deve fazer com que a sociedade discuta seriamente a privatização e a concessão de serviços públicos essenciais, como é a energia elétrica e como é a água. Se nós olharmos, desde a privatização da Eletropaulo, não houve uma melhora significativa no serviço, expansão de rede, aterramento de fios e outros investimentos que justificariam uma concessão pública, e houve um aumento das contas de luz. Todo mundo que paga a conta de luz em São Paulo sabe disso, né? O aumento é significativo. Se nós olharmos as privatizações de serviços de saneamento e de água, pegue o Rio de Janeiro, no caso da SEDAI, pegue outras capitais brasileiras, você teve um aumento, muitas vezes, de até 3 vezes na conta de luz e, particularmente, na tarifa social, que é aquela que é aplicada para famílias de baixa renda, comprovadamente de baixa renda, inscritas no CadÚnico. Então, é lógico que isso deve gerar um debate, nós queremos fazer esse debate. A Sabesp é a maior companhia de saneamento da América Latina e não pode ser privatizada a toque de caixa sem um diálogo com a população dos 375 municípios paulistas que ela atende. Mas termino, Sakamoto, dizendo o seguinte: nós já fizemos aqui na Câmara dos Deputados uma audiência pública em relação à privatização da Sabesp. Lamentavelmente, o governo Tarcísio e a empresa se ausentaram.
E marcamos hoje, nós estamos com uma série de iniciativas em relação a esse apagão. Hoje, às 5 horas da tarde, nós convocamos uma audiência extraordinária da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara sobre o apagão em São Paulo. Convocamos a Enel, a ANEEL, a Arcesp, que são as duas agências reguladoras, e amanhã nós vamos fazer uma diligência, né, também puxada pela Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara, iniciativa do nosso mandato, mas convidando vários outros parlamentares, uma diligência nas instalações da Enel, tá? Tanto no seu centro de controle, como nas instalações, para poder conversar com os funcionários de forma direta, cobrar explicações da direção da empresa, porque é inaceitável o que aconteceu esse fim de semana e não nos parece que seja um caso isolado. Aliás, eventos climáticos extremos tendem a se tornar cada vez mais frequentes por conta do aquecimento global, por conta das mudanças climáticas que a gente vê no mundo inteiro. Deputado, o senhor diz que os pais do apagão em São Paulo são a empresa, a Enel, e o prefeito Ricardo Nunes, né? A responsabilidade desses dois polos é nítida e inquestionável. Mas nós estamos falando de um serviço público que é uma concessão federal. O ministro Flávio Dino da Justiça acionou até a Secretaria de Defesa do Consumidor, mas não impressiona o senhor a inação da ANEEL, que é a agência federal que deveria fiscalizar esse serviço? Não lhe impressiona também o silêncio do ministro Alexandre Silveira, o ministro de Minas e Energia? Não acha que há padrastos desse fenômeno também em Brasília? Olha, Josias, é importante a gente pontuar as coisas como elas são, para não deixar determinadas narrativas prosperarem. Primeiro, a ANEEL, ela atribuiu à Arcesp, que é a Agência Reguladora Estadual de São Paulo, a fiscalização da Enel e da sua prestação de serviço. A ANEEL é uma agência reguladora que não é ligada ao governo de forma direta, ela é independente. Tanto é que o presidente da ANEEL foi indicado pelo governo Bolsonaro, pelo governo anterior. Não responde ao presidente Lula. Aliás, foi uma indicação política do senador Ciro Nogueira, que era chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro. A ANEEL tem que ser cobrada também como agência reguladora. Eu, aliás, defendo há muito tempo uma mudança no modelo das agências reguladoras, porque as agências reguladoras acabaram, e aí não é o caso só da ANEEL, é o caso do conjunto das agências, as agências que regulam saúde suplementar, a agência que regula telefonia, acabaram sendo capturadas pelo setor privado, né, pelos prestadores de serviço, que acabam tendo muita influência nessas agências e na indicação dos seus diretores. Então, esse é um problema político, inclusive de porta giratória, de outra ordem que nós precisamos discutir sobre o papel das agências reguladoras. Mas o governo federal não tem qualquer responsabilidade direta, não foi ele que privatizou a Eletropaulo, não é ele que faz a regulação. Mas não estou nem questionando a responsabilidade do governo federal. O que incomoda, deputado, é que, por vezes, fica o debate centralizado em São Paulo e se esquece que a ANEEL, e o senhor tem razão, o presidente da ANEEL vem do governo anterior, mas ela tem um papel nesse episódio, né? Até agora não se anunciou nenhuma punição a Enel em São Paulo. A agência está em silêncio olímpico, como se não tivesse nada a ver com o fenômeno, e não é o caso, né? Não, a ANEEL sim. O que eu quero é só fazer a separação para a gente não deixar, Josias, criar narrativas, que não é o que você está fazendo aqui, você está colocando as coisas de forma clara, mas você sabe como é que é o mundo das redes sociais hoje. Daqui a pouco, os bolsonaristas e o Ricardo Nunes estão querendo dizer que o Lula é responsável pelo apagão em São Paulo. Então, a ANEEL é uma coisa, uma agência reguladora independente. O governo federal é outra. A ANEEL tem que ser cobrada, sim, pela fiscalização, tanto é que a ANEEL foi uma das convocadas da nossa audiência pública hoje aqui na Câmara dos Deputados. A ANEEL, a Arcesp e a Enel, a empresa concessionária.